Não foi nem aspirina, nem... Trocazil. Aí vai. Então, gente, voltando, rebobinando, hoje, dia 19 de dezembro de 2023, a gente vai dar início à defesa de trabalho de conclusão de curso de graduação, né, o curso de Teoria Crítica e História da Arte do Departamento de Artes Visuais da Universidade de Brasília. É o trabalho de conclusão da aluna Aline Cibele da Silva, cujo título é Sobre o Azul, Cartas, Cadernos e Cavernas, e é uma incomensurável felicidade e alegria contar com essa desculpa a tosse, contar com essa banca maravilhosa, né, Aline, desejada desde o início, que são os professores, a professora doutora Júlia Millward, artista, pesquisadora, professor doutor Geortoff, do Departamento de Artes Visuais da UNB, querendo assim, agradecer o aceite de vocês, né, depois de tantas bancas e tantas leituras, e agradecer a Aline também pela parceria, mas ainda não, só um suspirinho, assim, que ainda não é o momento, desse trabalho tão bonito, né, Aline, desenvolvido aí sobre a cor azul. Estamos todos em azul, nessa dimensão oceânica, celeste, né? Eu passo a palavra para você, desculpa o acesso de tosse que me acompanha desde a semana passada. Passo a palavra para você, você tem 15 minutos para defender não, acho que para celebrar e espalhar, né, e convocar as palavras aí para dizer do seu texto, e depois eu passo para desculpa, gente, para a arguição, né, a gente começa com a professora Júlia Millward, nossa membra externa, e depois passo a palavra para o professor doutor Geortoff, fazer as considerações, tá bom? Então, Aline, aproveita. Obrigada, Karina. Bom, eu começo também dando boa tarde a todos que estão aqui e agradeço imensamente o aceite da banca, a generosidade de vocês de estar aqui hoje, de ler o trabalho. Então, muito obrigada, Júlia, muito obrigada, Gê. E agradeço a Karina, minha orientadora amada, com a tosse, por toda a caminhada até aqui. Enfim, foi muita coisa. Obrigada, Karina. Eu vou compartilhar a tela e já eu começo a fala. Só um instantinho que ele sempre demora um pouquinho nesse momento. Bom, peço licença atrasada pelas pessoalidades implicadas no texto enviado a vocês e licença adiantada pelas pessoalidades implicadas nesse texto, que leio agora. É que essa entrelinha entre caderno, diário e caverna é, talvez, a borda que sustenta minhas palavras e esse trabalho. Então, escrevemos as cavernas e os cadernos. São esses os versos que finalizam a última página do trabalho, que gostei de pensar como sendo meu 32º caderno, que termina ecoando, mais uma vez, uma poeta. No caderno há eco, assim como, imagino, há nas cavernas. A última poeta da última palavra é Adília Lopes, e achei fortuito que ela também é portuguesa, assim como outras mencionadas no texto, e assim como a Matilde, que tanto li e ouvi no rádio. A Matilde não sabe, mas ela foi a trilha sonora da minha escrita. Falando isso, me sinto uma fã e não deixo de ser.
fã de todas as referências que cito. Achei fortuito também que hoje é dia 19 de dezembro de 2023. Isso porque o episódio sobre a cor azul do ping-pong faz aniversário justo hoje. Ele foi ao ar no dia 19 de dezembro de 2021, há exatos 2 anos. A sequência de aniversário segue. Amanhã, dia 20, é aniversário da própria Matilde. Depois de amanhã é o meu e depois de amanhã, 22, é o da Karina. E essas são algumas pessoalidades de margem incontornável que registro aqui, como eu registraria se essa nota fosse meu caderno. É que escrevo o esboço dessa fala em uma nota de celular, já não tão cheia de fôlego. Essa nota tem pausas e respiros. Essa nota talvez seja o verso do caderno. Talvez seja ainda mais uma linha entre as costuras do azul em mãos, esticada nesse labirinto de telefone sem fio com toques de cleptomania, que é essencialmente uma reverência às referências. Falando em notas, imagine o Marcel escrevendo debaixo de chuva no fundo. Aqui, tomo a liberdade de que seja em azul. Ciano. Escrevo em uma nota de celular, mas cogitei escrever tudo na Olímpia, porque ela é azul e carrega viagem no nome. Olímpia Traveler Deluxe, ano de fabricação 1973. Mas Olímpia, do alto dos seus 50 anos, tinha outras viagens para fazer. Quem sabe, Portugal. Escrevo então nas notas de celular. Em 2019, entrevistei a Luciana Paiva, artista visual que vive e produz aqui na cidade, Brasília. No fim da entrevista, tomei coragem e perguntei a ela algo que sempre quis saber. Azul. Por quê? Timidamente eu disse que era uma pergunta bonus track, quase um sussurro para entrar no azul de outra pessoa, para talvez compartilhar algum segredo. A Luciana gosta de azul. Ela, que já o carrega em ciano no nome, afinal. Percebo que deixei alguns segredos de fora do texto. A Olímpia, a pergunta bonus track e mais alguns aqui e ali que eu mesma ainda não sei. Já os plágios de antemão não são nenhum segredo. As poetas que ecoam, o formato do livro Falas Curtas, da Anne Carson, e também do Bluets, da Maggie Nelson. Falas curtas e numeradas. A própria expressão plágio de antemão, plageio, da Julia Millard. Ela, que resolveu lindamente essa equação entre referência, forma e coisas que estão aí, que ficam conosco e se espalham na escrita, na produção. Escolhi as imagens que escolhi da Spiral Jetting e do duplo negativo porque estavam, primeiro, no papel. Quis conversar com os papéis, com as notas, do Smithson e do Hesier. E me vem a questão. Quando se ama, como se destina a carta? Li isso numa foto de um livro nas redes sociais da poeta Isadora Krieger. Não sei se o verso era dela, apenas sei que marcava o fim da página 68 do livro desconhecido em questão. Às vezes os versos vêm assim, soltos. Mas essas 8 palavras, quando se ama, como se destina a carta, ecoam no que eu tentei dizer ao Smithson. Ele, my dear, Robert. Precisei de 31 cadernos, 28 notas de celular, anotações perdidas e achadas, conversas epifânicas já quase esquecidas, Marcel em looping, Marguerite em looping, um chevette azul metálico, um vestido azul claro desbotado, o esqueleto de certos crustáceos, os feats entre escritores, poetas, artistas, músicos e afins nos programas de aula do Giortoff. Amar uma cor, um desconhecido há 30 mil anos. Um artista que já não está mais aqui. Para tentar responder, quando se ama, como se destina a carta? Como se destina, para onde se destina, como se escreve? Como se escreve diante da imagem? Quais são as perguntas quando se ama diante da imagem? Quando entendi que pode ser o amor aquilo que faz contato,
pausa para dizer que também pensei que pode ser a beleza, que são os braços abertos, que são as mãos em azul, que é o que dá fôlego, G. Quando entendi, enfim, que as mãos negativas nas paredes da caverna são aquilo que fazem contato, o amor da Marguerite, pensei numa microepifania sem qualquer compromisso com uma defesa histórica, bibliográfica, argumentativa que porventura pudesse subjugar imagem à palavra, ou vice-versa. Pensei que as mãos na parede são o primeiro verso, a superfície de contato diante da imagem, através dos tempos. Talvez seja assim que se destine uma carta quando se ama, uma cor sobre as paredes da caverna. Tento uma cor sobre as páginas do caderno. Escavei os cadernos, escrevi ao redor dos cadernos, costurei as páginas tentando unir a linha de raciocínio no estilo de encadernação japonesa, para lembrar da praia de microestrelinhas. Quando o caderno azul já estava nas respectivas residências de cada um e cada uma aqui presentes, vi a imagem de um vulcão na Indonésia expelindo lava azul. A matéria em inglês dizia coisas como striking blue glow e electric blue lava. Na hora, fiz uma nota mental, ou um fit mental, entre o bliss da Anacê e o shimmer da Joan Didion. E quis contar a vocês, como um PS. Queridos G, Karina e Júlia, as cinzas desse vulcão bem que podiam ser purpurina geológica, já que nesse mesmo mundo, a areia de estrelas, notas musicais retidas na lua, coleta de neblinas, alguém que pintou o rosto de azul, alguém que pintou as mãos de azul, alguém que fala sobre azul e flautas de osso no rádio em ondas transatlânticas e alguém que escreve e alguém que lê. Que lindo. A gente tem até que recuperar, né? O ar. A gente pode ir embora já. Aline, obrigada, né, por essa fala tão linda quanto o seu texto e você. Né? Passo a palavra, então, para nossa amada Ju Millward, fazer as considerações dela. E é isso. Obrigada, Ju, por você estar aqui com a gente, em azul. É com você. Obrigada, Karina. Obrigada, Gia. Obrigada, Aline, pelo convite. Eu fiquei muito feliz. E assim, realmente, quando eu digo feliz, ao receber, então, teu projeto, eu fiquei ainda mais feliz. Eu já tinha ficado muito feliz com o convite, porque você foi uma pessoa com quem eu convivi, né, junto com o G, como assistente do G na disciplina, e depois a gente foi se esbarrando durante a vida várias vezes, sempre num lugar de muito acolhimento, amor e afeto. Então, eu já estava muito feliz por esse convite. Quando eu recebi eu não vou chamar de TCC, tá? É livro, né? Então, assim, o teu livro, eu fiquei muito... foi algo que transbordou, né? Eu escrevi um texto e ele não vai dar conta. Não vai dar conta porque acho que é impossível dar conta de algo que nos atravessa dessa maneira, sabe? Então, eu queria só agradecer por ter escrito, todo o teu projeto e tua fala maravilhosa aqui, que foi realmente ainda o a mais do que a gente leu. Então, eu vou começar a ler. Eu te escrevi uma carta, tá, Aline? Então, bem um desejo a raça, só que um pouquinho diferente, né? Assim, mas é um desejo de ser a raça um dia. Então, cara, Aline e Sibério, porque eu acho lindo esses nomes juntos. A minha vontade é escrever uma carta e te contar a sensação de onda turbulenta que me moveu ao ler o teu livro. Cada leitura do texto surge o novo de novo da repetição. Recordo-me de Palomar e, junto com ele, percebo novamente que a onda nunca pode ser lida por completo. Mas se o mar aparece no passar das páginas,
nesse azul encenado enquanto você procura essa cor tardia, esse tom selvagem que demorou a ser capturado e reproduzido no Ocidente, é porque dele, para mim, também emerge a vida submarina de Ana Martins Marques, precisamente no poema Lugar para Pensar, que está dentro de Barcos de Papel, né? Uma coisa que... Aí eu vou ler o poema dela, né? Esse fragmento, esses versos. Uma coisa que nunca entendi é por que, em geral, se acredita que o poema não é um lugar para pensar. Poema, lugar para pensar. Pintura, lugar para pensar. Escultura, lugar para pensar. Fotografia, lugar para pensar. Filme, lugar para pensar. Vídeo, lugar para pensar. Instalação, lugar para pensar. Performance, lugar para pensar. Pensar as artes pelo poema. Pensar a escrita pelas artes. Em janeiro de 1996, Lydia Davis publica um ensaio para a Arte Fórum sobre o quadro mais significativo para a sua formação como autora e a importância que ele teve no desenvolvimento da própria linguagem e, principalmente, na percepção sobre o valor da incompreensão. Davis encerra o texto com uma questão que eu coloco agora. Abre aspas. Até agora, permanece misteriosamente fixado na minha memória a pintura, que a pintura coloca uma questão que novamente permanece, mesmo depois de eu ter tentado respondê-la, de que não é sobre como a pintura trabalha, mas como a memória da pintura trabalha. O quadro escolhido por Lydia Davis é Le Bleuet, da Jean Michel, né? Michel, que aparece com o título em inglês, The Cornflowers, uma planta que está se tornando cada vez mais rara, enquanto a cor azul é a mais popular e preferida pelos habitantes do planeta, segundo as enquetes que aparecem no Google e como afirma Pastro, né? Que é o que a Luciana Paiva cita no livro azul, né? Com o título azul, o historiador das cores, na introdução do livro azul. E que é conhecida também como Centaurea Cianus, Escovinha, Marianinha, Botão de Solteiro, Fidalguinho, Centaurea, Cornflowers, já disse, Audiflan, Barbeux, Blavel, Castellunet. Uma cadência Babel de tradução e transcriação que aparece para mim na tua frase quase escrita, por Meg Nelson, no livro Bleuet, como também na relação entre o potato, de Grass, e a boboca, de Ana Cristina César. Uma transcriação entre línguas que deságua na cor. Qual é a cor das palavras? Quando escreve azul, qual o tom que aparece? No texto O Azul da Echarpe, de Marguerite Duras, ela diz: eu sou a única a saber qual é o azul da echarpe da jovem mulher desse livro. Na introdução desse mesmo livro, intitulado A Vida Material, Duras afirma que não se trata de um romance, mas de um texto próximo à sua própria escrita e que propõe que ele seja um ir e vir entre eu e eu, entre você e eu, nesse nosso tempo que é comum. Assim nos reunimos através da linguagem, no encontro que não foi marcado, que não depende nem do lugar nem do tempo, mas de uma superfície de contato. Como Duras, Marie-José Montsan pensa a sua maneira de filósofa sobre as mãos na caverna e convoca a imaginação no processo de interpretação das imagens. No meu coração, meu também coração cleptomaníaco, roubando aquilo que foi roubado, gostaria que cada frase desse ensaio, que eu vou ler um fragmento, tá? Eu peço desculpas que ele é um pouquinho lento, mas eu não consegui cortar, porque eu acho muito linda essa passagem dela. Ele chama a imagem entre proveniência e destinação. O título não é bom, né? Mas também. Mas no livro está no livro Pensar a Imagem, que é do Emmanuel Alois, que ele organizou, né? Mas eu queria, assim, voltando, né? Eu queria que cada frase desse ensaio pudesse estar gravada na minha língua. Por isso, vou ler a passagem com o desejo que ela dure um pouco mais. Então, vou começar a ler Marie-José Montsan. Imaginemos um homem que corre o risco de um retorno ao passado, de um retorno às entranhas, de um mergulho no coração da noite de onde ele provém. Um homem mergulha nas trevas por um instante, dando as costas ao mundo dos viventes. Ao chegar nessa caverna matricial, reino das sombras, ele acende um fogo. Ele se ilumina, ele ilumina a rocha.
Ali é seu ponto de partida. De pé, diante da rocha, ele está lá, na opacidade brutal de um face a face, confrontado com seu ponto de apoio, que é também seu ponto de partida. Aí está ele, braço estendido, ele se apoia. Sua mão repousa, essa mão se afasta, se separa e toma da rocha a distância de um braço. Tal é de fato a primeira tomada de distância de si. Diz com que ele se manterá, no entanto, em contato. A mão é aquilo que aproxima, toca e, ao mesmo tempo, rejeita, afasta. Esse gesto de afastar e de ligar é aquele que constitui a primeira operação, constituição dos lugares entre os quais se joga o sentido de um gesto que virá. Inaugura-se uma conversa, no sentido em que o homem se mantém diante da parede, que tem sua própria atitude e que a conversa vai advir entre as duas polaridades. A imagem é o teor do que se mantém entre eles, entre o homem e a parede. Segunda operação, o sopro. Nessa distância em que o olho e a mão se arranjam, outro gesto se torna possível. O homem se liquefez na sua boca os pigmentos da cor. Ele agora vai projetar com um só sopro sobre a parede. A boca deixa de ser uma boca que pega, mastiga, ingere, engole ou cospe para se tornar um buraco pleno, que sopra, que se esvazia e se separa. O homem sopra, sopra sobre a mão que ele pousou. Terceira operação, o retrato. O gesto de retratar a mão sobre a qual ele acaba de soprar aparece agora diante dos olhos do soprador. A imagem, sua imagem, tal qual ele pôde vê-la, porque sua mão não está mais lá. Retira-se para produzir a sua imagem e dá-la a ver aos olhos como um traço vivente, mas separado de si. Agora acabou a Marie-José Monção. Capturada pela proposição de uma escrita do retorno, da volta, do loop, do dar a volta na cor azul, perdi as contas das vezes que retornei ao teu livro. Esse lugar para pensar, recolhidos da memória, das inscrições humanas, cartas, cadernos e cavernas, que convidam o entrar, o abrir, o descobrir, o revelar aos poucos. Na nota 9, da página 22 e 23, sinto vontade de colocar outros azuis junto com os teus e acrescento. O interior do armário de Roberto Carlos, as balas recusadas dentro dos pacotes abertos de delicado, as tiras e solas das havaianas bicolores, a transformação tirânica da bique azul usada pelo inelegível, o azul cristal dos olhos da jovem Brooke Shields no filme Lagoa Azul, a sombra azul nas pálpebras da Isabella Rossellini no filme Veludo Azul, a chama do fogão a gás, e numa aula de escrita, Denise Álvares Rodrigues me disse que na astronomia a cor azul é a que mais carrega, carrega mais energia e por isso emite mais calor. Na nota 18, na tentativa de esgotamento de uma cor, me lembro da tese de Daniela Avelar, cujo título é Tentativa de esgotamento de uma cor e outros desaparecimentos. Ela, no caso, investiga a cor branca, enquanto conceito, experiência e diálogo. A imagem da nota 27, desculpa, um frame de Chantal Akerman, em que o azul aparece na voz silenciada, na legenda, no texto traduzido. Lembrei-me de Helena de Almeida e suas fotografias habitadas de azul sobre preto e branco, da dupla presença da artista, como automodelo e inscrição da tinta na superfície da imagem. Essa, por sua vez, sequenciada, dando a sensação de um movimento parado, uma narrativa dos gestos pictóricos. As explosões de beleza apareceram para mim nas notas 20, 25, 26, 29 e 35. As imagens que aparecem não ilustram, mas encenam, como outras formas possíveis de texto. Pensei no uso das fotografias feitas por Maria Gabriela Lansol, que não sei explicar, apenas me deixo levar pelas proposições. Acredito que seja uma outra relação possível entre vocês, que anotam os pensamentos no instante dos acontecimentos e dos desejos. No caso de Lansol, as superfícies são múltiplas, assim como em Clarice Lispector, que posteriormente são reorganizados, justapostos num conjunto, para fazer um outro sentido. Termino, então, falando das coincidências, ou melhor, esse estado de atração do que chamo de imã poético. Quando me deparei com o estudo da pintura-poema de Juan Miró, intitulada Foto,
Esta é a Cor dos Meus Sonhos, em que o vir a ser obra encena a relação entre cor, palavra e fundo, comprei 2 cartões postais na loja da Fundação Rua Miró. Sempre me perguntei por que 2? Qual foi a minha intenção do 2 ao invés de 1? Que gula é essa pela reprodução de um estudo? Hoje o cartão que é meu está moldurado no meu ateliê, e no canto esquerdo, sobrepondo a imagem pelo externo do vidro, no canto da madeira, em ângulo que prende as partes, está uma imagem recortada de um programa da exposição da BNF, cujo tema era a figura do leitor nas artes. A imagem recortada é um estilo em preto e branco, do filme Pierrot Le Fou. Entre as cores desaparecidas, a lembrança do azul. O azul dos papéis fotográficos C41 expostos na luz antes da relação com a imagem invertida do negativo. Um azul que se torna imagem, representação do que não aconteceu. Como a fotografia que recolhi do lixo do estande de tiro fotográfico, em que o disparador descontrolado automaticamente compôs uma imagem que era só fundo, um plano azul clã. O cartão postal foi enviado. Espero que chegue em breve para você. Termino essa carta ditada antes do encerramento dos desdobramentos que ainda ecoam. Te agradeço por esse movimento de onda, do ir e vir, circular nas imaginações e das percepções humanas. Não tenho perguntas. E a gente só aplaude. Gente, que maravilha, ainda bem que está gravado. Obrigada, Ju, por essa fala tão linda. Passo a palavra para a Aline, então, né, comentar, enfim. Eu fico feliz se você não tem... pergunta para a Júlia, já que ela... eu vou devolver. Mas eu confesso que eu fiquei feliz que você não teve perguntas, porque eu fui completamente tomada pela sua fala. Obrigada. Eu acho que sempre, assim, como você mencionou no começo, né, assim, a gente conviveu em aula, em outros espaços, e eu acompanho seu trabalho e sempre você traz, na sua fala, assim, é encostar perto da Júlia, ela solta uma referência, uma coisa, e nessa carta você me deu, assim, todos os presentes possíveis. Eu anotei algumas coisas e é isso, tá aqui no 33º caderno. Mas esse imã poético, né? Então eu fico só imensamente feliz por esse movimento em onda. Você trouxe o Palomar e mais uma. Eu tenho também são várias histórias e várias coincidências de várias coisas que você disse. Que bom que isso tá gravado mesmo, que eu acho que, enfim, precisa ainda ser desenrolado, mas por enquanto só agradeço muito, muito. Obrigada. Geralmente nas bancas eu aponto um lugar assim, onde a pessoa pode continuar, o aluno, a aluna. No teu caso, é só que você continue sendo você, Aline. É só você continuar fazendo o que você já faz. Então, por isso que as referências vêm, na verdade, por troca, né? Tem uma troca da tua leitura. Tá picando, Ju? Ai, o texto tá melhor? Que eu não Tá. Tá melhor. Que, na verdade, o texto é só um primeiro encontro entre a minha leitura com do que eu li teu, né? Então, não para mim, mesmo assim, ela não dá conta. Vou precisar te escrever mais algumas cartas para a gente continuar conversando nesse processo. Tá bom? Obrigada, Aline, por esse convite. Muito obrigada. E admito que eu não me reconheci no fragmento que você colocou, tá? Eu não lembrava de ter escrito aquela passagem. Eu ia colocar essa nota ainda. Onde eu não me reconheci foi onde eu apareço enquanto nomeada. Mas agradeço demais por esse convite, por esse envio desse projeto tão lindo. Obrigada. Obrigada, Ju. Vou passar, então, para o professor doutor Geortoff, amado companheiro aí de tantas aventuras, né, azuladas, fazer as considerações dele e depois passo a palavra a você, Aline. Obrigada, Gê. Obrigado. Primeiro, esclarecer minha rápida saída, continuei escutando, porque a cortina enrolou no ventilador. Íamos ter um desastre ventoso. Super obrigado, né?
É isso aí, a gente se encontrar aqui nesse final dessa maratona de bancas, e todas elas foram tão intensas, foram tão... os trabalhos apresentados, as bancas que a gente teve oportunidade de escutar, aulas, né, Karina, assim, de pessoas iluminadas assim, o tempo todo, como está sendo hoje. Agradecer a Júlia por essa fala, por isso que traz concentrado muitas belezuras e muitas informações a partir da leitura nessa carta que você endereçou à Aline. Aline, esse ser iluminado desde sempre, que ao entrar em sala de aula a gente ficava feliz só porque a Aline estava sentada lá. Essa é a minha memória azul de Aline. Aline Cibele, como lembrou a Júlia, assim, essa combinação que é uma modulação musical qualquer, que já contém no nome, está contido no nome. Eu fiz, já que estamos com a Júlia, eu fiz notas sobre notas. As notas da Aline, juntando as notas da Júlia, nesse TA, onde todos nos encontramos através da Karina também. Nota número 1. Antes do início, os iniciais. De onde vêm os bebês? O ovo, a galinha, o ovo, de novo, renovar. Antes do início, é necessário aquietar. Preparar-se para receber, permanecer em quietude. Algo estar por chegar. Olho de rabo de olho, me deixe ser olhado. Estabeleço contato. Venha, pode vir. Número 2. São muitos invólucros. Um plástico, uma folha de jornal, um envelope, um pequeno livro. Saltam de dentro um agradecimento escrito em tinta azul, um marcador azul, uma foto da minha amiga falecida, Brígida, em sua icônica performance, capturando neblinas na serra de minha cidade natal. O azul prevalece. São 111 tons de azuis catalogados. Ando com essa mania, a de saber quantos tons existem de cada cor. O agradecimento permanece no azul. Essa é a cor preferida. Dos azuis, entre os azuis, o petróleo é o mais popular. Causou-me estranheza. Não gosto de azul petróleo, mas também nunca fui realmente popular. Imagino se as fotos são aleatórias. Ou será que Brígida e a folha de embrulho sobre as novas traduções de Marguerite Duras que chegam ao Brasil me foram destinadas? Importa? Não importa? Qual o funcionamento interno dos mundos entre o randômico e o intencional? Quem decide as pertinências? O remetente ou o destinatário? Uma flecha azul é lançada. Ela atravessou Brígida, Petrópolis, Marguerite, até me encontrar. Ergo a mão, como Brígida, ergo a mão no ar e a seguro. Aproximo, aquieto. Penso no frágil equilíbrio entre o antes e o depois de deixar algo nos atravessar. Desejo receber, sei que a decisão determina uma bifurcação. Não poderei apagar. The mind is king. A mente é um espelhamento do universo. Não existe o fora, apenas expansões internas. Nota número 3. Bebo água. Ainda estou inquieto. Espero o momento certo de dar início à leitura. Uma semana de excesso de bancas, uma por dia, essa é a 5ª. 5 é o meio de alguma coisa, mas, no entanto, aqui ela se torna a última.
Algo me deixou bem inquieto, antes mesmo da leitura. Fantasmagorias do íntimo. Bebo mais água. Bora começar. Bora conversar. Confio em Aline. É importante ler apenas autoras que confiamos, pois as palavras são mesmo decalques. Elas grudam. Elas grudam na gente. Não sou mais um leitor inocente. Nota número 4. É que I was looking for something blue to listen to. Nota número 5. É porque somos apenas animais acossados na luta pela sobrevivência, escrevemos as cavernas e os cadernos. Nota número 6. Respirar. A beleza é que dá fôlego. Nota número 7. Ter a certeza de que se descolar o papelzinho, a lava do Vesúvio engolirá a maquete. Nota número 8. Entender que o protagonismo da mente passa pelas mãos das cavernas, as mãos negativas de Marguerite. Dar as mãos com Iogo, segurar a neblina com Brígida, escrever a mão, apertar, dar, lavar, bater com a mão. Nota número 9. Land Art, manual, Brígida em Tarkovsky. Nota número 10. Esse é o 32º caderno. A cor nem sabia ser esse o tema. Escrever diante da imagem um tom de reverência. Seguimos. Bluets. Seriam duetos de blues? Moby toca no Spotify, seu disco Reprise, tão triste. O aplicativo diz que tem um perfil melancólico. Acho graça. Why does my heart feel so bad? Ele se desculpa com a mãe morta pelos anos de abusos de drogas e álcool. Sente-se culpado por sua morte? Será a morte azul? Nota número 11. Busco o preview do livro Bluets. Descubro relações entre a cor e Goethe, Derek Jarman e o câncer de Wittgenstein. Sim, o azul não é uma cor feliz. E, no entanto, a preferida. Something blue to tell us. Nota número 12. Essa frase só pode ser de mais alguém. Essa frase só pode ser de mais alguém. Não seriam todas as palavras ditas, escritas, conversadas, emendadas e inacabadas? Nota número 13. Descubro que somos ouvintes do ping-pong. Novidade antiga. Também escuto atrasado. Também sou apaixonado por ela. Mais precisamente, por sua voz. Poderia me casar com aquela voz. Sereias. Nota número 14. O azul e as mãos negativas de Dira. Primeiro ponto do ping-pong. Randomicamente, entra novamente no meu Spotify, Cat Power, cantando Eu Sou um Mapa. Nota número 15. E se um verso for a origem das coisas? E se Deus usou uma caneta Bic azul para projetar o mundo? God's fucking blueprint. Nota número 16. Saudar toda a sabedoria de Bachelard. Nota número 17. Aprender que quando não há tempestade, há neblina, e a coleta torna-se auditiva. Vendavais mínimos. Aprendo com a Aline. Nota número 18. Aprendo com Karina que os ventos são vagabundos. Ventos seriam também contrabandistas de palavras suspensas, envoltas em papéis de seda azuis? Nota número 19. Rosa dos ventos. Na tempestade é o ouvido que cria as imagens. Nota número 20. Roda das cores. Uma é prima da outra.
Seria o amarelo, enfim, um azul sorridente? Nota número 21. Sônia Balacó escreveu Geografia. Eu estou dentro de mim. Eu ignorava, agora não mais. Me lembrou Julia Hansen em Tempestade. Calma comigo, sou teu abrigo. Rainhas. Almejo ser uma. Nota número 22. Karina diz para Aline que se permanecer na palavra, a imagem aparece. O inverso parece também ser verdadeiro. Mas na neblina tudo é diferente. Na piscina, ainda pior. No mar, impossível. Conclusão. A vista depende do seco. Nota número 23. Ela não se espanta com o azul. Ela baniu o Yves e acolheu Brígida. Colheita ou coleta? Em algum momento é necessário separar o joio do trigo e assumir a responsabilidade pela escolha. Cecília Meirelles sabia. Nota 24. Desistir das coisas azuis desse mundo em benefício das palavras que a dizem. Não desista, William. Nota número 25. O mundo, nesse caderno azul, é bem gostoso. Bliss. Nota número 26. Fracassar é bem gostoso, ouso. Nota número 27. Escrever faz mal às costas. Pintar também. O mundo é anterior. O visível de seus parcos rastros é um boboca. Nota número 28. Sendo a vista seca, a lágrima seria o ponto zero da escrita? Seriam os olhos tinteiros das palavras? Nota número 29. Código Morse. Código Morse retorna da lua alterado. Mind your step. Há sempre um vão entre o previsto e o recolhido. Nota número 30. Quando as anotações viram diário, não saberia responder. Perguntei à inteligência artificial. Ela me respondeu. As origens das anotações remontam à Renascença, quando os leitores usavam cadernos comuns para coletar trechos importantes, citações e anotações pessoais de vários textos. Esses cadernos eram considerados repositórios de sabedoria e conhecimento e representavam uma maneira de os leitores engajassem ativamente com o material que liam. Chego à conclusão que toda inteligência artificial é boboca. Nota número 31. Algo de fundamental deriva das notas duvidosas. Reconhecer o crash. Escrever no estalo do chicote. Nota número 32. A flauta vértebra. Chorei. Versos na flauta de minhas próprias vértebras. Sempre o ar entre Mayakovsky e Yoko Ono. Que caso de amor. Nota 33. Aqui começamos o caderno, o 33º. E se isso não é magia, não sei o que é. Muito obrigada por esse precioso livro. Sem perguntas também. Ai, que bom, né? Eita, que tarde maravilhosa. Obrigada, Gê, por esse diálogo entre as notas aí, né? Tão bonito. Aline, passo para você. Peraí, deixa eu pegar um fôlego. Ai, Gê. Obrigada. Acho que acho bonito essas superfícies que se tocam e esses desdobramentos. Eu te ouvindo e, enfim, vários compartimentos da minha cabeça, pensando várias coisas e sentindo várias coisas, assim como aconteceu com a Júlia. Eu vi que, de alguma maneira, esses diálogos, esses feats, esses casos de amor que eu proponho entre escritoras, poetas, artistas, eu vi isso acontecendo diante de mim agora com as referências que vocês trazem de volta, e isso é
Eu ainda estou digerindo isso. Obrigada. E daí um ping-pong. Eu só quero saber qual é a foto da Júlia. Tá aí, Júlia? A minha foto ficou em São Paulo, mas essa daqui, ó, deixa eu mostrar. Eu vou achar aqui. Essa daqui que... Ai, meu Deus. Aí. Ah, sumiu. É difícil. É a neblina. Vamos... A Karina É a geleira geleira. azul. Você quer saber se foi de propósito? Se quiser revelar, se não permanecemos felizes no mistério. Permanecemos felizes, então. Vamos escolher a beleza e o mistério, como diz a Karina. E o mistério e a beleza um dia serão sinônimos no dicionário. É porque esse povo da academia é um pouco lerdo, mas ainda não está lá. Mas para mim já deveria estar desde a origem do mundo. É isso, né? Beleza é não ter o contorno das coisas, não ter a terra firme, só ter estrelas para admirar. Karina, é você, estou falando aqui. Mas... Não, estou ouvindo, eu acho que é porque dá vontade da gente continuar, né, a conversa. Eu acho que primeiro, pensando sobre né, do ponto de vista da beleza, né, tanto que a beleza também, eu acho que dá coragem, sabe? E isso também, politicamente, né, eu acho estar com a beleza muito subversivo. E, então, acho que não, como a beleza desmonta, né, eu acho, faz desaguar assim, as certezas, é mais fácil deixar ela aprisionada aí na obviedade dela, né? Enfim, eu acho... Quer falar, Gê? Pode falar. Não, é só isso, é porque ela ficou aprisionada na cosmética e ela tudo menos isso. É tudo menos isso, né? Porque como é que a gente, sei lá, como é que a gente luta ou defende um lugar na Terra se a gente não admira, né? Ou se a gente não experimenta aquilo que é oceânico, né? Ontem eu estava lendo um Kenneth White, o poeta, né? E ele estava falando, tem umas entrevistas dele muito bonitas, e ele fala que ele fala por mais oceanismos. Que é muito bonito. Eu me lembrei muito, sabe, Aline, disso de você, assim, essa dimensão oceânica mesmo, assim, não só da filiação com o azul, mas desse alagamento, né, transbordamento. E acho bonito quando a Júlia traz o mundo submarino da Ana Martins Marques e o G convoca o céu. Eu acho assim, aqui, né, eu acho que é uma tarde, a gente ainda vai sair para deliberar, mas eu acho que à medida que a gente apareceu aqui, eu falei, isso aqui é um encontro, nós quatro aqui são encontros, assim, muito preciosos que a universidade trouxe e que não é todo dia e toda hora que acontece esse encontro de fato, sabe? Então é muito emocionante, eu acho, de ver nós quatro aqui juntos e para pensar essa cartas, cadernos e cavernas. Eu acho esses versos da Adília Lopes assim de uma assim, é quase como se a gente podia morrer nessas palavras para viver, né? Assim, que é isso, né? É tão bonito. Enfim, eu acho que a imagem, né, pensando, você perguntou quais as imagens cada um de nós recebeu, né, o que a Júlia tinha respondido, e eu fiquei tão emocionada quando eu abri o livro, né, da Aline, pela
O papel é uma poeta, meu foi a Szymborska, assim, é toda uma camada que você vai chegando, né, até chegar nas palavras, assim, né. Então, abriu a poeta, aí tem o envelope com a escrita azul para endereçada a cada um de nós com uma imagem específica. A minha, no meu caso, é a geleira, assim. E olhar, para mim, né, Aline, eu não te comentei isso, mas olhar a geleira, quando a gente olha a geleira e a gente vê que ela é azul, ela é uma ilusão de ótica. O gelo não é azul. Eu acho que Nem mais... o sol é amarelo. Nem o sol é amarelo, nem o horizonte é azul, né? E eu acho tão bonita essa dimensão da geleira, né? Que ela aparece, ela é uma aparição azulada, mas é para a gente que vê, né? Eu acho que também, desculpa, Karina, só para lembrar que eu acho que assim, né, nesse jeito de falar, acabei não ressaltando assim a inteligência na separação do conceito corpo a palavra cura o tempo todo, sabe? Assim, Sim. uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e a potência desse discernimento entre o sentido de cada uma dessas coisas, porque elas se embolam, né? A gente as usa num caldeirão que acho que a Aline soube separar, identificar. É um tratado sobre o azul, por um lado, e é um tratado de uma empáfia zero, assim, que é uma coisa única, porque todo tratado é um mandamento quase, né? Uma tábua, é uma coisa que vem de cima. E na tua escrita, Aline, eu achei que era um sussurro mesmo, assim, né? À toa que era o azul aqui, né? Esse azul que é simbólico de tantas coisas, né? Da própria melancolia que me falou, mas de tantas outras. Eu acho que quando as pessoas, inclusive, dizem que gostam, né, a cor predileta é o azul, não é nem pela beleza do azul, mas é o acolhimento do azul. No azul cabe o mundo, né? Em outras cores talvez sejam mais restritivos, assim. Então acho que ela, para mim, pelo menos assim, o azul vai da tristeza mais profunda para essa camisa de passaquanto feliz, do azul, mega feliz. Mas enfim, não é nem de feliz e triste, obviamente, mas assim, essas densidades, essas camadas todas, e aqui uma cor pode se transformar como dispositivo de chamamento de conceitos e de simbolismos e de muitas coisas, assim. Inclusive isso, né, vindo de várias áreas, assim, do pensar, né? Pensar com as mãos, assim, né? Pensar desde a caverna, tocando as coisas, né? Trocar o olho pela mão. Tem coisas tão poderosas na tua escrita, enfim, que agora eu só queria relembrar, assim, do impacto que ela nos causa, né? Porque quando a gente lê, a gente não consegue nem... A gente só se canto de sereia, né? Só flui, né? Mas... E tem, Gê, uma coisa também, né, não sei, pensando agora que a gente está conversando mais, né, assim, abrindo o diálogo, que tem uma relação entre a intimidade da leitura e das notas, e eu acho que eu fiquei pensando muito nessa intimidade de estar aqui com essas páginas, com as pequenas notas, as imagens numa escala da intimidade, né, assim, as imagens em cada página, e eu ficava pensando muito assim, a Terra é azul, sabe? Essa distância assim entre a Terra é azul, né? O astronauta que vê lá, ó, a Terra é azul, e a partir desse momento a gente entende o planeta como azul numa distância absurda, tipo, e essa lupa voltada para a página, sabe? Esse zoom e esse distanciamento. E a outra coisa que eu pensei muito ouvindo vocês foi na dobra dos mantos azuis, por exemplo, na pintura.
aqueles mantos azuis das Madonas e tal, e não a cena inteira, mas a dobra, sabe? A hora que aquele azul encontra com a cavidade da sombra, da dobra, assim, um Van Eyck da vida, Amado, o próprio Rafael, sei lá, né? A gente pode convocar aqui. Mas, enfim, foram imagens que foram aparecendo à medida que vocês iam falando, né? E, obviamente, desculpa, da perspectiva atmosférica, por exemplo, que ela é azulada, né? Aquele azul clarinho que vai sumindo. Mas pode falar, tio. As cavernas de Turrell, né? Ai, não vi que a Julia... Não, mas exatamente. Continua que tá bom, vai, continua falando, tô gostando. É só que eu fiquei no texto da Aline, que eu fiquei muito encantada também na questão da volta, sabe? Acho que tem uma questão da origem das coisas, né? E aí você traz a gente não... Nada é original, né? Mas nós somos origens de algo, né? Então, no teu texto, quando às vezes você trazia por causa de Rasa aqui com a mão negativa, ela estava numa nota, de repente ela estava lá na frente, quando ela aparecia de novo, era mesmo, mas era diferente, sabe? Então, acho que na tua estrutura de construção do texto mesmo, tem um envolvimento em todas as notas, que não são notas soltas, assim, são notas muito bem encadeadas, mas sempre o tempo inteiro com essa volta, nessa volta onde a gente vai, né? Então, assim, isso eu achei tão bonito na estrutura do texto, eu ficar tonta. Tudo bem que eu tô com labirintite, mas não é por causa disso. Eu tava de ficar numa... E ao ver de novo, era um outro, né? Então, você traz novamente aquele com palavras muito, às vezes, semelhantes ou as mesmas, não exatamente igual, mas era uma outra forma, né? Então, isso, acho que na tua construção aqui de sequência, né? Quase que fui pensando assim, dá para filmar isso que a Aline fez? Sabe, eu fiquei pensando muito numa questão de sequência, a voz, quando você leu aqui, ficou bem claro da tua bela leitura, assim, não dúvida nenhuma sobre como seria se fosse um vídeo, né? Mas tem essa forma que você constrói realmente como uma noção de edição e de tirar a gente. O tempo todo eu vou olhar e falar, gente, mas é outra de raça, né? É a mão, é o mesmo, mas a Aline me traz ela de várias formas dentro desse texto. Então, eu acho isso muito bonito da tua proposta aqui, repensar a origem mesmo, né? Que somos origens, né? E é legal você falar isso, Ju, desculpa, não sei, que tinha no nosso ping-pong, né, de texto, teve uma vez que eu falei, eu escrevi assim, eu preciso ouvir a Aline dizer, né, Aline? Preciso escutar a Aline falar essas para ver, né? E eu acho que é isso, essa dimensão da voz, assim. Na leitura, assim, começar o blog Aline. Imediatamente. Azul, Aline Azul. Queremos essa voz também. É. Pura foi essa, mulher. Fiquei toda arrepiada, ficou muito lindo. Ai, gente. Assim, olhando. É. Trabalhada na performance. Mas foi muito lindo, assim. Acho que, assim, a tua voz, de novo, assim, saber nos segurar no tempo, sabe? Se for assim, a gente começa sempre acelerado essas bancas, né? Porque é adrenalina, é saber se o jeans vai funcionar, é tanta coisa que a gente se despeça a entrar. E comecei o primeiro a falar, né? Que apresenta o trabalho. E claro que a parte vulnerável, né? Que está sendo avaliada. E você parou ali e nos colocou no nosso devido lugar, assim. Não é assim, que é um pouco por onde eu comecei, assim, também a minha leitura, assim, não vou começar de qualquer jeito só porque eu estou na correria de uma tese atrás da outra, né, de uma banca atrás da outra. Mas isso, acho que, assim, uma sabedoria fabulosa. Eu te parabenizo e espero que você, assim, atente para isso, assim mesmo, assim, como você lê o seu texto, como que você passa essa escrita, porque é isso, é cinema, não sei, é uma apresentação
sonora disso, é escrita, ela tem muitas possibilidades assim, de andar pelo mundo, sabe? E o livro é tão diminuto e tão íntimo, e a voz, não sei, ocupou a terra, como você falou. Você tem esse poder também de falar no ouvido, falar para a plateia. Parabéns. Agora eu me calo, Karina. Não, é que a gente tem tanta coisa para dizer. Para falar de novo, ele. Obrigada, Gê e Júlia. É curioso, né? Porque eu tô ouvindo e falando na minha cabeça ou em voz alta, acho que tem 3 dias. Isso, assim, mas tem essa coisa de ficar muito neurótica, assim, né? Você falou a coisa do Teams. Eu fiz uma reunião sozinha, eu entrei nessa mesma reunião aqui ontem, eu fiz 1000 testes, enfim. Mas, e no começo eu tinha muita dificuldade no início do curso, assim, de falar, de fazer pergunta e tudo mais. Eu sempre, em geral, né? Assim, eu fico bem quieta até nas. Tô ouvindo ali, tô anotando, mas é bom ouvir isso. E tudo isso que você colocou agora, e a Júlia e a Karina, eu acho que também foi um coração cleptomaníaco, ouvindo e vendo vocês, assim, eu acho que tem tudo que vocês estão colocando eu vejo também, né? Então eu acho que existe mesmo um ping-pong antigo, né? Essa conversa é antiga. Antes da gente sair, né, para deliberação, acho que tem uma coisa bonita, sabe, Aline, que você não temeu o tempo, né? Você fez seu post hoje, você não teve medo de esperar, de fazer as coisas no tempo. Achei tão bonito o seu post hoje, né? Pensando assim, como as camadas vão entrando, né? Primeiro, de uma felicidade extrema, e segundo, de... então aí, são 33 cadernos, e você chegou com uma felicidade. Eu acho tão bonito ver isso também, sabe? Essa felicidade de estar aqui nesse momento agora, né? Curioso também, já que a gente vai ficar conversando, eu vou ficar conversando. Tá? Não, vamos... Fácil. Da onde que veio, assim, pensando, se são 32 cadernos prontos, né? Aí seria o 33º. Quando que o azul se tornou protagonista desses cadernos todos? Eu imagino que tenham muitos outros temas que poderiam ter sido. Mas não precisa responder, não. Mas é porque me perguntaram onde, em que momento que o azul veio à tona e transbordou. E eu vou perguntar ele, qual azul foi esse, né? Voltando no caso de Rasa, o azul da E-Sharp só eu sei, né? Então, qual foi esse azul? Muito bom esse jogo de sou generoso, mas sou mesquinho. Não vou te contar. Beijinho no ombro. Tchau. Bom, então vamos, né, sair para deliberação. Aline, vocês podem ficar, e aí eu já montei um grupo no Zap. Aí só esperar que a gente volta. Pode ficar aí. A gente desliga o microfone e a câmera e vamos deliberar ali no Zap. Eu não vi o grupo, você mandou agora. Mandei agora há pouco, Gê. Tá. Já vou sair daqui. Só fechar a câmera.